Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje recebendo aqui mais uma vez o nosso querido Dr. Guido Bilharim para trazer para nós atualizações sobre a literatura em Uberaba, sobre a história de Uberaba, enfim. Dr. Guido, sempre uma entrevista recorrente aqui no nosso ISTV Cidade, porque tem muita história para contar. Dr. Guido, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. E eu também agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu estou sabendo aqui que o senhor está trazendo aí mais novidades em relação à literatura, especificamente sobre Uberaba, né? Exato. Algumas histórias novas. O que o senhor traz para nós? Olha, eu tenho um blog chamado Bibliografia sobre Uberaba, Certo. que já tem mais de 40 livros publicados. Vou passar a imagem para o Fabiano mostrar. E agora, nós lançamos 2 livros eletrônicos nesse blog. Um é a 2ª edição completa da história de Uberaba e civilização no Brasil Central, do Ildebrando Pontes. Certo. O outro é uma rivalidade sem igual, que é a história do Red and White, um time de futebol que teve aqui, que foi muito rival do Uberaba Sport. Então, lá esses 2 livros foram lançados. A história de Uberaba, ela foi lançada, a primeira edição, veja bem, o Ildebrando foi contratado pela prefeitura, ele já tinha, claro, as pesquisas, estava em andamento, para fazer uma história de Uberaba, no governo do Guilherme Ferreira, em 1930, e ele entregou isso na prefeitura, completo, com mais de 600 páginas, em 1934. Uhum. E esse livro, manuscrito, ficou inédito e guardado na prefeitura, até que nós conseguimos lançar em 70. Quase 40 anos depois, uma preciosidade dessa, os outros prefeitos não deram andamento. Esse aqui é um dos males do Brasil, da administração brasileira, e talvez dos outros países também. Não há continuidade administrativa. Então, às vezes, um prefeito, um governador, um presidente da República, para abafar o outro, ele não dá continuidade. Aí que é o prejuízo o prejuízo é da coletividade. Todo administrador que faz isso, ele está cometendo um crime contra a coletividade que ele está dirigindo. Esse patrimônio. Agora, doutor Guido, esse material em particular, o que seria? Um compêndio? O que ele traz? Não, é uma história. Primeiro, é o seguinte, ele estuda os elementos formadores da civilização aqui, o branco, o negro e o índio. E ele estuda quais foram as correntes migratórias que vieram para Uberaba, as tribos de índios que existiram aqui e o que aconteceu com elas, e também o elemento depois escravo, que era muito grande. O escravo era 1/3 da população de Uberaba, no século XIX. Então, ele começa com isso. Depois, ele vai acompanhando as primeiras bandeiras que vieram para o Triângulo, a criação do desemboque, o desenvolvimento do desemboque, porque o desemboque hoje é um distrito de Sacramento, mas foi a primeira cidade, o primeiro povoado do Triângulo, da onde surgiu Uberaba. Eles vieram de lá para cá, fundaram Sacramento, fundaram Uberaba. E por causa do ouro que era explorado. Fortíssima influência das expedições dos bandeirantes. Os bandeirantes passando aqui para ir para Goiás e tal. Então ele estuda isso tudo. O desenvolvimento todo do desemboque, a história do desemboque, até chegar em Uberaba desde o primórdio, desde quando o Major Eustáquio veio para cá. Na época ele era capitão. E aí vai o desenvolvimento de Uberaba todo. Primeiro, ele tem, nesse livro, tem umas 3 a 4 partes excepcionais. Uma é a história da política uberabense, desde a década de 1830 a 1930 e poucos. Os bastidores, as lutas partidárias. É uma coisa impressionante, porque ele, como ele era curioso desde estudante, ele teve a oportunidade de conviver com muita gente ainda viva. E ele participou da política, ele foi até prefeito de Uberaba, na época era o executivo, foi vereador e tudo. E ele, então, fez uma obra assim, de umas 100 páginas,
sobre a história política e partidária de Uberaba. Uma coisa impressionante. Entendi. Eu acredito que nenhuma cidade do Brasil tem outra igual. Porque nós tivemos essa sorte dele estar no meio desses 100 anos, convivendo aqui e ali e pesquisando. E também depois ele fez um levantamento do sistema fluvial de Uberaba. Uberaba, naquela época, era o dobro do município do que é hoje. Hoje nós temos uns 4.500 quilômetros quadrados. Na época era mais de 9.000, que abrangia Água Comprida, Conceição, Veríssimo. Né? Depois foram se emancipando. Foram emancipando. E ele fez o levantamento do sistema fluvial de toda essa área, abrangendo esses municípios todos. O que era o município de Uberaba há 100 anos atrás. Em 1920, onde não tinha os elementos técnicos. Os recursos Isso técnicos. Que me impressiona. Não, né? É impressionante porque ele cadastra mais de 700 cursos d'água e expõe por ordem alfabética. E quando os afluentes da mais esquerda e direita, a metragem e quilometragem de todos eles. Que loucura. Não, é impressionante. Pelas informações que o senhor tem, doutor Guido, o que foi a formação dele? Ele, inclusive, ele estudou em escola particular aqui em Uberaba e compôs a primeira e única turma do Instituto Zootécnico de Uberaba, que era uma escola de ensino superior que formava engenheiros agrônomos. Ele, o Zé Maria dos Reis, o Fidelis Reis e outros, uma turma de 6 a 8 que foram formados. Certo. E ele conhecia também o município, porque ele começou logo a exercer a profissão, medir fazenda e tal. Então, a formação dele é essa, é técnica, científica. Ele era um engenheiro agrônomo. E formado em Uberaba. Entendi. Né? Com forte influência aí na área de agrimensura. Exatamente. Ele era agrimensura. Geografia e tal. Ele tinha essa vertente. Não, ele era amplo. Não, você vai ver. Depois, ele fez também um levantamento, porque é o seguinte, na época do Império, as câmaras não eram legislativas. As câmaras municipais eram executivas. Sim. Numa lei de 1828, que foi até a proclamação da República. Certo. Em 91, com a nova Constituição Republicana, ela ficou presidencialista em nível estadual e federal, mas continuou parlamentarista no municipal. Aí, as câmaras, a partir da Constituição de 1891, da Republicana, as câmaras passaram a ter o poder executivo e o legislativo, porque elas só tinham o executivo. As leis eram feitas pelas assembleias estaduais. Entendi. Então, as primeiras ruas de Uberaba foram nomeadas por lei estadual. Porque a Câmara Municipal, as câmaras municipais elas não promulgavam leis, elas só eram executivas. Aí, com a República, até 1930, quando veio o golpe do Getúlio, elas ficaram, as câmaras passaram a ser executiva e legislativa. Sim. Aí o Uberaba começou a soltar leis, decretos, resoluções, portarias. Ele fez um levantamento de tudo isso, por ordem cronológica. Sim. E por ordem de gênero, né? Lei aqui, resolução, portaria, sim, e colocando o assunto. Então é impressionante. Ali você tem até um envolver histórico-administrativo só de ler a recensão que ele faz de cada lei, a emenda de cada lei. Porque a lei era destinada a quê? Por exemplo, teve uma lei que proibia carro de boi em rua calçada. Depois veio uma lei de 1916 proibindo carro de boi na cidade. Porque aqui não trabalhava tudo, né? Tinha carro, automóvel, tal, charrete, essas coisas mais ágeis. Então, você vai acompanhando a evolução. Então, é impressionante isso. Então, você vê aí, só nesse livro, ele tem 3 partes que se ressaltam muito. Né? Ele fez um vadimeco de toda a legislação brasileira. São centenas de leis, resoluções, portarias, desde 1892 até 1934. Sim. Aí teve o sistema fluvial e a história política. Agora, fora isso, ele tratou de todos os demais assuntos. A arquitetura, ele conta qual foi o primeiro alpendre que teve em Uberaba, a que usou o primeiro tijolo. É uma coisa assim minuciosa e completa. E de uma maneira muito interessante.
Então, essa obra foi editada aqui pela Academia de Letras em 1970. Com a prefeitura ajudando a pagar metade do custo. A outra metade vendeu rápido, porque foi o primeiro livro de história do Uberaba a ser editado. A partir dele vieram os outros. Agora, depois disso, essa obra foi editada ainda 2 vezes, mas só a metade, porque onde pega a história política, né, que é a mais interessante. Então, ela tinha 600 páginas, a primeira edição física, mais ou menos a metade, então umas 300 páginas. Agora não, agora nós editamos nesse blog bibliografia sobre Uberaba completa, e com um novo sumário, porque o sumário primitivo era muito resumido. Então você tinha dificuldade de tantos assuntos que ele trata de localizar. Agora já vai facilitando, porque realmente a obra é dividida assim, ele estuda todos os aspectos e isso reflete no sumário. Sem dúvida. E também agora, essa edição também eletrônica, ela tem ilustração, isso que é outra notícia. E outra coisa, esse blog, como outros que eu tenho aí, o acesso é gratuito. A pessoa pode imprimir, inclusive, né, para ela, só que nós colocamos, ampliamos, pode dar mais de 1.200 páginas. Agora, o que é um trabalho interessante para os nossos alunos aí dos cursos de História, Geografia. Não, como eu falei, eu acredito que não existe uma história municipal no Brasil tão completa como essa. E outra coisa, não só completa, como o Hildebrando tinha uma consciência abrangente. Ele não, a formação dele é científica, mas ele pegava todos os aspectos. Além disso, ele não deixou só essa obra. Ele tem uma história do futebol, que é uma das primeiras do Brasil, a segunda do Brasil, história municipal de futebol, muito boa, vai ser lançada também. Já foi lançada em papel, mas esgotou completamente. Impressionante. Essa que obra é do futebol? É a história do futebol em Uberaba. Veja bem, a bola chegou em Uberaba, trazida por 2 irmãos maristas da França, em 1903. E em 1922, 19 anos depois, já havia matéria. O Hildebrando escreveu uma história do futebol em Uberaba. Você vê, nós tivemos nesses 19 anos, desde que a bola chegou em 1903, até 1922, quando ele escreveu a história do futebol em Uberaba, mais de 70 times amadores. Olha só. Então, Uberaba era efervescente. O futebol galvanizou a juventude uberabense. Doutor Guido, me ocorreu aqui um fator que é o seguinte: esses nomes todos de Uberaba, e o Hildebrando Pontes é um deles, Edelweiss Teixeira é outro, tinham bibliotecas imensas, né? Surtidas, muito bem compostas, né? O senhor tem notícia dessas bibliotecas por aqui? Se a gente tem uma pista... Essas bibliotecas, quando a pessoa falece, elas praticamente elas se dispersam. Né? Eu mesmo tenho aí colegas que tinham bibliotecas grandes, que a família foi dando os livros. Sim. Né? Eu mesmo me chamaram, tem livro aqui, teve que escolher à vontade e tal, de graça. Aí eu fui, peguei lá uma caixa de livros, até achei uma interessantíssima aqui, do Monsenhor Perna, um livro que ninguém, sobre o espiritismo, porque a igreja combateu muito o espiritismo no século passado. Então teve esse livro aí que ninguém tem. Então as bibliotecas dispersam e doam para a biblioteca municipal, lá ela cataloga por gênero. Né? A única biblioteca que a família doou para a prefeitura, com a condição dela manter-se íntegra, foi do Zé Mendonça, que era uma biblioteca muito boa. Né? E essa biblioteca ficou, hoje ela está até aos cuidados da Uniub, porque a Uniub tem uma biblioteca muito organizada, moderna e grande lá, e ela foi passada para lá porque o Arquivo Público, o MADA, a Fundação Cultural não tinha lugares, né? Porque estrutura e passou para... Porque para você zelar desse acervo, tem que ter equipamentos, climatização. Livro em papel é complicado. Vai acabar, vai desaparecer. Veja bem,
O livro em papel, as pessoas acham, só tem 550 anos. A civilização humana diz que tem uns 10 mil anos ou mais. Né? Nós não sabemos exato, mas é mais de 10 mil. Aquelas civilizações do Egito, da Pérsia, Mesopotâmia. A imprensa foi fundada por Gutenberg uns 40 ou 50 anos antes do Cabral chegar no Brasil. Quer dizer, a imprensa, ela tem praticamente a idade do Brasil, um pouquinho mais. Então, onde estão as bibliotecas de papiros? Como desapareceram. Hoje, você pode ter um livro em papiro no museu, guardado ali. Porque o livro de papel, ele é extraordinário. É um avanço fabuloso que permitiu que nós evoluíssemos muito nesses últimos 500 anos. Mas, veja bem, o tanto de livro de papel que está tendo, que não vai ter lugar para você colocar. Não tem. Então, a solução já está aí. É o livro eletrônico que não ocupa espaço. Né? É claro que quem nasceu na civilização do papel e o conforto do livro, de pegar e tal, é outra coisa. Mas nós temos que nos adaptar. É verdade. Então, hoje já a Amazon tem milhões de livros eletrônicos. E o preço, praticamente, né? Eu tenho comprado livro lá, até raro, por R$2 e pouco. É verdade. É uma coisa impressionante. É verdade. Doutor Guido, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu quero dizer que nós vamos convidar o doutor Guido daqui uns dias para falar mais para nós, porque tem assunto que não acaba mais, principalmente sobre a história de Uberaba. Muito obrigado pela sua presença de novo conosco, doutor Guido. Esteja sempre por aqui. Eu estou sempre com muita satisfação que eu recebo seus convites. Muito obrigado. E essa TV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade e a gente foi conferir os últimos preparativos, as providências para a entrada em funcionamento, a reativação da UPA Mirante, a unidade de pronto atendimento no Parque do Mirante. Confira na reportagem. É importante trazer para a população que no dia 31, a partir das 7 horas da manhã, as portas serão abertas novamente para poder fazer o atendimento aqui na UPA do Parque do Mirante. E para que a gente possa organizar esse atendimento aqui e para a segurança dos pacientes que estão na UPA provisória, lá perto do Hospital Regional, a partir das 19 horas da data de hoje, a UPA provisória não fará mais atendimento à população. Ele vai continuar o atendimento aos pacientes que lá estão, mas amanhã, o dia todo, o funcionamento será hoje a partir das 19 horas e amanhã, o dia todo, o funcionamento só ocorrerá na UPA São Benedito até o dia 31 às 7 horas da manhã. Vamos reforçar a equipe médica e assistencial na UPA São Benedito para poder acolher toda a população. Em relação à UPA Mirante, atendimento ao público a partir de quarta-feira, a partir das 7 da manhã, é isso? É isso mesmo. Aberto ao público a partir de quarta-feira às 7 horas da manhã.
Agora, em relação ao funcionamento, o que a população deve se preparar para esse modelo de atendimento que vocês estão implantando aqui, Fred? Sim, a gente vai manter o atendimento com modelo de triagem, né, por Manchester, só que nós fizemos uma inversão. Quando a população chegava, primeiro ela fazia um cadastro, depois passava para triagem. Já nesse modelo novo, a gente faz a triagem primeiro, identifica a gravidade do quadro do paciente e após a identificação é feito o cadastro conforme a gravidade. Então, se triou vermelho, esse paciente vai ser cadastrado antes de quem triou azul, por exemplo, né? Isso tudo vai ser explicado para os pacientes que estiverem aqui aguardando atendimento, esclarecido através de demonstrações aqui na nossa recepção. É isso mesmo, a gente vai depois trazer mais informativos, esclarecendo a população de como que será esse fluxo de atendimento aqui na UPA Mirante, e já é o que já está implementado lá na UPA São Benedito e na UPA Provisória. Uma coisa que a população sempre pergunta é em relação ao número de funcionários, né? A gente viu que a SEU abriu aí processos seletivos para contratar funcionários. Como é que está esse quadro de funcionários para UPA Mirante, UPA São Benedito? Isso, nós ainda temos algumas vagas em aberto, né? O pessoal pode procurar o site da Sociedade Educacional Uberabense, que por enquanto não tem o site da UPA São Benedito e da UPA Mirante, está utilizando o site do Hospital Mário Palmério e se cadastrarem lá para poder concorrer às vagas. Tem em torno de 300 colaboradores distribuídos nas duas UPAs, mais 120 médicos, equipe médica. Então a gente está acabando de ajustar essas vagas, fazer as contratações e adequação do quadro de colaboradores. Já que nós estamos falando em saúde no ISTV Cidade, a gente procurou também na saúde suplementar, a saúde privada, como é que estão os atendimentos e as propostas de uma das maiores cooperativas de saúde que nós temos em Uberaba. Confira o que diz o presidente desta instituição. Bom, a Unimed Uberaba hoje é uma operadora de grande porte, a gente tem em torno já de 120 mil vidas, é uma das maiores operadoras do país já, e a Unimed vem aí com um foco na melhoria cada vez maior na qualidade assistencial. Então nós estamos aí reformando o nosso hospital, já entregamos uma unidade laboratorial e oncológica na Avenida Santos Dumont, que é uma unidade modelo, eu acho que orgulha toda a cidade de Uberaba. Estamos aí com um centro infantil que diminui as filas nos pronto atendimentos e dando um atendimento ágil às nossas crianças e um atendimento de primeira qualidade, onde nós temos somente médicos cooperados atendendo lá. Temos também todas as nossas unidades outras do laboratório, a unidade da clínica de imagem. Então, a Unimed hoje promove a jornada completa de saúde do paciente. Então, o nosso foco é cada vez mais ampliar a qualidade assistencial e uma entrega melhor aos nossos clientes. O senhor falou aí em termos de atendimento pediátrico, a gente sabe que isso é um grande problema, principalmente no que tange a contratação de médicos especialistas nessa área, né? Como é que a Unimed tem tratado isso? Como é que ela tem buscado esses profissionais? No último ano, a gente abriu 2 editais, credenciando mais 6 médicos pediatras, que são os nossos 6 novos cooperados, que estão nas nossas unidades, tanto no centro pediátrico, quanto no pronto atendimento do Hospital Unimed, quanto nas unidades de atendimento de Delta e Conceição, e no Pleno, que é uma outra unidade nossa de atenção primária em saúde. Em termos de enfermidades, doutor, na visão de uma cooperativa médica, o que nós temos de destaque em Uberaba? O que mais tem sido a demanda? Paulo, agora chegou a dengue novamente, né? Então, o Hospital Unimed já vem aí se preparando, criamos protocolos para o atendimento da dengue nas suas diversas formas e variantes. Estamos aí com uma sala de hidratação, em breve uma unidade de decisão clínica que vai promover mais segurança e agilidade na jornada do paciente dentro do hospital. Além da dengue, a gente tem aí vamos dizer aí, com um legado do Covid, né, que são as doenças psicossomáticas, que vem ampliando aí sobremaneira. Temos aí um novo enfrentamento, que são as terapias especiais para as crianças com autismo. Temos aí os imunobiológicos, muita coisa que está chegando, como vamos dizer assim, como novidade para as operadoras de saúde, que demanda de nós um esforço para transformar esses desafios
numa boa entrega aos nossos clientes. Só para frisar então um pouquinho mais, planos para 2024, grande foco da Unimed neste ano. Acho que o que vem por aí primeiro é uma reestruturação física e estrutural importante do Hospital Unimed. Teremos aí um hospital todo climatizado, todo modernizado, com novos aparelhos prontos para tratar todas essas novas patologias que estão chegando aí a todo momento, né? Então acho que o grande plano da Unimed seria a melhoria do hospital para 2024 e a consolidação da Unimed Saúde, que para quem não conhece, eu acho que precisa ir lá. É um laboratório que você não encontra nem nos grandes centros, uma clínica oncológica que promove um acolhimento que com certeza você não vai ver em lugar nenhum. Então acho que é a consolidação da Unimed Saúde, que está ali na Avenida Santos Dumont, e um novo hospital, que é uma coisa que Uberaba já merecia há muito tempo e que a gente vai entregar algo que vai dar orgulho para a cidade inteira. E com isso, nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.